Minhas caras amigas, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e este é o Saber Direito Responde. Eu começo, antes de mais nada, apresentando os nossos dois convidados que estão aqui presentes. Eu começo pela Ellen. Tudo bom, Ellen? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Ellen, ela é estudante de Direito do 8º período na UPS. E eu começo também apresentando o Ariel. Ariel, tudo bom? Tudo bem, Tudo bem, Ariel? O Ariel, ele não estuda Direito, o Ariel é da Sociologia. O Ariel já é formado em Sociologia, mas continua estudando, faz licenciatura em Ciências Sociais. Aliás, a Sociologia e o Direito andam de mãos dadas. Sobretudo em um tema como este que nós vimos ao longo de toda a semana, os crimes sexuais. Bom, prestigiando a nossa convidada Ellen, eu começo por você. Qual é a sua pergunta, Ellen? Olá, obrigada, professor. Olá. Com o advento da Lei 12.015 de 2009, que alterou o Código Penal, alguns artigos, mais precisamente com relação aos crimes sexuais, com relação ao crime de estupro de vulnerável, a ação penal hoje, a ação penal pública, ela é condicionada ou incondicionada? Tá ótimo, Ellen, muito bem. Bom, nós temos dois grandes marcos legislativos nos crimes sexuais. O primeiro marco legislativo diz respeito a 2009, com a Lei 12.015 citada pela Ellen. Com a Lei 12.015, nós temos uma redação ao artigo 225 do Código Penal dizendo o seguinte, Ellen: regra geral, os crimes sexuais são de ação pública condicionada à representação da vítima, menos, e aí vem o parágrafo com a exceção, se a vítima tem menos de 18 ou é vulnerável. Ou seja, desde 2009, no caso de vítima vulnerável, a ação penal é pública e incondicionada. Só que atenção, Ellen e colegas, a Lei 13.718 de setembro de 2018 altera novamente o 225. E ela vai dizer agora que todos os crimes sexuais são processados por ação penal pública incondicionada. Todos. Seja o estupro 213, seja o estupro de vulnerável 217A. Ok? Ok. Bom, vamos a uma pergunta que chegou via WhatsApp. Meu nome é Karina Rodrigues, sou estudante do curso de Direito. Estou no 7º semestre no Centro Universitário DF do Distrito Federal. Professor, o crime de estupro de vulnerável pressupõe violência ou grave ameaça contra a vítima? Tá ótimo, Karina. Então, muito boa a sua pergunta, ela é interessante e ela traz muitas vezes uma confusão. Por quê? São dois crimes distintos. Uma coisa é o estupro 213. Outra coisa é o estupro de vulnerável 217A. O estupro 213 só existe se houver violência ou grave ameaça à vítima. Não se fala em estupro 213, ou seja, quando a vítima não é vulnerável, sem violência ou grave ameaça. Agora, o estupro de vulnerável pode ser praticado com ou sem violência / grave ameaça. E eu cito para vocês o que me mostra a minha experiência de promotor há 20 anos trabalhando com isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, não há violência e nem grave ameaça. Sabem por quê? No caso do vulnerável, porque o abusador é o pai, o abusador é o padrasto, o abusador é o tio, é o avô, é o amigo que frequenta a casa, é o vizinho. São pessoas do conhecimento da vítima. São pessoas em que a vítima confia. Então não há necessidade de violência ou grave ameaça. E mais, a vítima, ela é inexperiente. A vítima, muitas vezes, é uma criança de tenra idade, que é convencida com uma simples conversa, que não tem noção da gravidade daquele comportamento. Então, Karina, o crime de estupro de vulnerável, artigo 217A, pode ser praticado com ou sem violência ou grave ameaça. No mundo do direito, se houver violência ou grave ameaça, qual é a consequência? Nós vamos exasperar a pena. A pena base, na forma do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, ali no artigo 59,
o juiz ele vai aumentar a pena base se houver violência ou grave ameaça. Joia? Bom, agora a bola está com o Ariel. Professor, a minha pergunta, ela vai dialogar justamente o direito e a sociologia. Perfeito. Né? Hoje, os crimes sexuais acontecem majoritariamente contra mulheres, não é? Isso é decorrente da existência na sociedade de uma cultura de estupro, não é? Que traz como regra o fato de que a noção do corpo da mulher é público, é objeto e a culpabilização da vítima também entra nessa conta. Para o sociólogo Emile Durkheim, ele considera que somente é possível entender a violência contra a mulher como um ato criminoso a partir do momento em que a gente começar a mudar os valores centrais da sociedade. Como o direito penal pode contribuir com essa mudança de valores na sociedade? Ariel, a pergunta é excelente e é por isso que é muito importante este diálogo entre o direito penal e a sociologia. Não foi à toa que eu sugeri que se trouxesse um estudante da sociologia. O Ariel cita Durkheim. Muito bem. Infelizmente, isto é resultado, Ariel, de uma sociedade machista. E esta sociedade machista, ela se reflete dentro do direito penal. Ou seja, nós vamos ouvir coisas como: a moça foi estuprada porque bebeu demais na festa. A moça foi estuprada porque ela estava com roupas curtas. A moça foi estuprada porque ela foi sozinha para casa, num lugar escuro, pediu e levou. Então vejam o absurdo desses comentários machistas, conservadores, retrógrados, que se preocupam muito mais com o comportamento da vítima do que em desvendar e punir o agressor. E isto, Ariel, se reflete também na questão da revenge porn. Desculpem eu estar falando em inglês, mas é assim que esta prática é conhecida na literatura mundial. A pornografia de revanche. Então, um deles, e eu volto à tua pergunta, geralmente o homem, há estudos. Nós temos uma ONG sem fins lucrativos chamada SaferNet Brasil. Há estudos que dizem que a cada 10 vítimas, 9 são mulheres. Ou seja, geralmente ele, inconformado com a ruptura do casal, coloca na internet cenas, fotos, vídeos que tiraram quando estavam juntos. E aí você vai ver os comentários sobre isso. Olha, ela mereceu. Como é que uma mulher que tem moral se deixa fotografar assim? É a mesma cultura do estupro. Da mulher que, por ter usado roupas curtas, teria pedido um estupro. Isso é um absurdo. O direito penal tenta fazer a sua parte. Porque até ontem, exagero ontem, né? Até a Lei 13.718, que é do dia 24 de setembro de 2018, não havia sequer um crime específico para punir esta pornografia da revanche, da vingança. Felizmente, o legislador começa a acordar para estas situações. Felizmente, o legislador, ele começa a demonstrar que está preocupado em tutelar os interesses da vítima. Joia? Vamos a mais uma pergunta via WhatsApp. Meu nome é Gabriel Raulino, eu sou estudante de Direito do 6º semestre no Uniceub em Brasília e eu tenho uma pergunta. Professor, o crime de estupro, ele é sempre praticado por homem contra mulher ou pela lei penal brasileira, mulher também pode cometer estupro? Gabriel e colegas, a pergunta também é ótima. Veja, até a Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos que o crime de estupro era constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. Então o autor tinha que ser homem. Se era constranger mulher mediante violência a ter conjunção carnal, o autor era homem. Porque só homem pode introduzir o pênis na vagina, se a vítima era mulher. Era um crime bipróprio. Só que com a alteração que veio em 2009, a lei citada pela Ellen, a 12.015 de 2009, houve uma alteração ao 213. Onde estava, Ellen, constranger mulher, hoje está constranger alguém, homem ou mulher. Onde estava, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, hoje está, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Concluindo, meu amigo Gabriel,
Hoje o crime é bicomum. O estupro pode ser praticado por qualquer pessoa, homem ou mulher, contra qualquer pessoa, homem ou mulher. Joia? Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Pessoal, estamos de volta. Este é o Saber Direito Responde. Vamos a mais uma pergunta da Ellen, que está aqui presente. Professor, o crime de estupro praticado contra um menor de 14 anos, a presunção ela é considerada relativa ou absoluta? E se é preciso o consentimento desse menor? Perfeito, Ellen. Esta pergunta da Ellen é uma pergunta que não tem uma só resposta, porque há duas posições sobre a possibilidade de nós relativizarmos ou não esta vulnerabilidade. De nós relativizarmos ou não esta presunção de violência. E eu cito um caso que nos faz pensar ainda mais. Ariel, sexo praticado entre adolescentes. Pense que ele tem 13 e ela tem 13, são namorados, descobrem o sexo juntos. Esta violência é absoluta ou relativa? E mais, pergunta a Ellen, e o consentimento da vítima? Porque daqui a pouco a vítima disse, eu quis. Eu transei com ele porque eu quis, eu estava afim. Não obstante, existam duas posições, Ellen. Você, estudante de direito, tem sempre que se centrar pela posição dos tribunais superiores. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já decidiu o tema. Seja num recurso repetitivo da controvérsia, e se tem repetitivo, é exarada uma tese jurídica que tem que ser observada, seja quando o STJ ele editou a súmula 593. Nos dois casos, no recurso repetitivo, tema 918, e na súmula 593 do STJ, Ellen, o STJ vai dizer, o STJ vai dizer que a presunção é absoluta. A presunção de violência é absoluta. E o STJ vai dizer que é irrelevante, 1, o consentimento da vítima, 2, eventual experiência sexual anterior que ela tenha tido, e 3, eventual relacionamento amoroso com a gente. Isto é irrelevante. Houve conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14, é crime de estupro de vulnerável. Para reforçar ainda mais esta posição do STJ, o legislador, Ellen, ele incluiu em 2018, com a Lei 13.718, um parágrafo 5º ao artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Incluiu um parágrafo 5º dizendo que esta presunção de violência é absoluta, que é irrelevante o consentimento da vítima, que é irrelevante a eventual experiência sexual anterior, dizendo que isto vale não só para o menor de 14, Ellen e Ariel, mas vale também para todos os demais grupos de vulneráveis, doentes mentais e os que não podem, por qualquer causa, por qualquer meio, oferecer resistência. Ariel. Professor, a minha pergunta agora está relacionada a algumas pesquisas que o Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília vem desenvolvendo com relação à violência sexual dentro do campus. Eles apontaram que esse tipo de violência quase sempre está relacionado também ao fator omissão. Eu sei que o fator omissão pode estar em outros âmbitos além da violência sexual no campus. Eu queria saber como que é que o direito penal se relaciona com a omissão e de que forma ele pode atuar diante disso. Perfeito, perfeito, Ariel. Cada vez eu me convenço mais que o direito penal tem que andar de mãos dadas com a sociologia. Tem que andar de mãos dadas com a criminologia, com a antropologia. Deve haver toda uma interdisciplinariedade aqui. A pergunta do Ariel é algo que nos atormenta no nosso trabalho como promotor. Ariel, por quê? O que vai chegar para mim enquanto promotor? Pensa comigo. Vai chegar uma notícia, geralmente vem do Conselho Tutelar, dizendo que uma menina que tem hoje 8 anos de idade, que falou na escola, que vem sendo abusada sexualmente pelo padrasto,
há tantos anos, mas que só agora entendeu que o padrasto fazia é errado e resolveu denunciar. Muito bem. O que nós fazemos, Ariel? Vamos ouvir a moça. Eu trago a moça na presença do responsável, na presença do conselho tutelar, sento ela na minha frente e digo, e a mamãe? E a mamãe? Porque você está dizendo aqui para mim que você vem sendo abusada pelo padrasto desde os seus 5 anos, você está com 8. E a mamãe? Pois é, promotor, a minha mãe sempre soube. A minha mãe, ela ouviu o meu choro. A minha mãe, ela sabia porque eu pedia para ela para ir na polícia ou no conselho, mas ela nunca tomou providências, promotor. Ariel, lamentavelmente, muitas vezes o que se verifica no caso concreto ou é uma mãe que prefere continuar mantendo a relação amorosa com o homem abusador do que tutelar os interesses da filha, criança ou adolescente. Ou, Ellen, o que nós temos é uma mãe atormentada. É uma mãe que realmente, ela também é vítima de maus tratos, de violência, até de abuso sexual. Então, às vezes, Ariel, a mãe, ela não denuncia por medo. Se ela não denuncia por medo e esta questão de ela também ter sido agredida, violentada, abusada, ser vítima de fatos relacionados a Maria da Penha, for comprovada nos autos, esta mãe não praticou crime. Há uma tese que se chama, em direito penal, inexigibilidade de conduta adversa. Não era exigível outro comportamento daquela mulher. Agora, se eu consigo demonstrar na minha atividade de promotor que aquela mãe foi omissa, porque preferiu não perder o homem, o macho dentro de casa, do que proteger a filha, criança ou adolescente, esta mãe praticou estupro, sabia? Sabia, Ellen? Ela praticou estupro porque ela é garante. Existe algo em direito penal, Ariel, que se chama posição de garante. Há certos crimes omissivos, Ariel, que são chamados omissivos impróprios ou impuros ou comissivos por omissão, nos quais o agente não responde pela pura e simples omissão, como uma omissão de socorro, por exemplo. Estamos passando na via pública, tem uma pessoa ferida, podemos ajudar, não ajudamos. Omissão de socorro. Há certos crimes cuja omissão é considerada tão relevante pelo legislador que o omitente responde pelo resultado que deveria ter evitado e não evitou. É como se um policial estivesse vendo um estupro. É como se um policial estivesse vendo um assalto e não tomasse providências. O policial tem dever de impedir o resultado. Responde por estupro, responde por assalto. Assim é também com a mãe. A mãe, ela tem dever. A lei determina, porque o poder familiar está no Código Civil, determina que ela evite o resultado, que ela proteja os filhos, que ela tome alguma providência. Se a mãe, podendo, se omitiu, esta mãe responde por estupro, Ariel. Nós vamos combinar o crime de estupro, seja ele o 213 ou o 217A, se for ou não vítima vulnerável, com um artigo do Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º, letra A. Joia? Vamos a mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Professor, algumas mulheres dizem que foram abusadas sexualmente por um médium. Qual seria o correto enquadramento legal neste caso? Pergunto, Gabriel, algumas mulheres dizem que foram abusadas sexualmente por um médico. Então vamos por partes. Uma coisa é o médico ginecologista que, sob o pretexto de fazer um exame ginecológico qualquer, toca de forma libidinosa a paciente. Eu atendi casos, Ellen, em que as mulheres foram à promotoria e relataram que o médico, durante o exame, ficava com ereção, excitado. Praticava toques totalmente indevidos, desnecessários na sua atividade de médico. Neste caso, em que a paciente está consciente, vendo aquele abuso, sentindo aquele abuso e depois toma providências, nós temos o crime de violação sexual mediante fraude. O crime que é conhecido como estelionato sexual. A diferença para o estupro é o meio de execução. Porque enquanto no estupro o meio de execução é a violência ou a grave ameaça,
Na violação sexual mediante fraude, o meio de execução é a fraude. Agora, Gabriel, se nós temos casos em que o médico dopa a vítima, casos em que o médico ministra um remédio, um sonífero, uma droga qualquer e a vítima apaga, a paciente apaga, e aí o médico abusa dela sexualmente, aí é estupro de vulnerável. Aí é estupro de vulnerável. Nós temos que lembrar que o vulnerável é o menor de 14. É o doente mental. Mas é também aquele que não pode, por qualquer meio, oferecer resistência. Pense no golpe Boa Noite Cinderela. O golpe Boa Noite Cinderela ilustra bem o que é uma vítima vulnerável. Ainda que seja maior e capaz. Se recebeu um Boa Noite Cinderela, e nesse caso do médico pode ter recebido, o médico, sob pretexto de fazer o exame, pum, injeta uma substância e a vítima apaga, e aí ele abusa sexualmente dela, nós teríamos estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Tá bom? Bom, voltamos à doutora Ellen. Bom, professor, como o senhor acabou de dizer, sabe-se que o vulnerável ele é aquele considerado de 14 anos e os considerados doente mental. Contudo, algum dessa categoria que seja vítima de um crime sexual só é considerado vulnerável até o dia do seu aniversário, ou seja, até o dia que ele completa 14 anos, acima disso ele deixa de ser vulnerável? Pode me explicar mais ou menos como é que funciona? A resposta é depende. Depende. Porque pensa comigo, a lei fala em 3 grupos de vulneráveis. No artigo 217 caput, fala no primeiro grupo, só no primeiro grupo, menor de 14. E cuidado, a lei fala em menor de 14. Então, 14 incompletos. No dia do aniversário de 14, cessa a vulnerabilidade. Deste primeiro grupo, cessa a vulnerabilidade, mas surgem os outros 2 grupos, que estão no parágrafo 1º do artigo 217-A. O segundo grupo de vulneráveis é o do doente mental. Aí você pode ter um doente mental, ou seja, quem não tem o necessário discernimento para o ato, Ellen, que tenha mais de 14. Ele pode ter mais de 14, mas ser doente mental, é vulnerável. Ou nós podemos ter uma pessoa maior e capaz que recebe um Boa Noite Cinderela, Ariel. Agora, muito cuidado com o Boa Noite Cinderela, porque as pessoas acham que é só quando alguém ministra uma droga na bebida dela. Não. Pode ser que esta pessoa, homem ou mulher, vá à boate e tome todas. Beba todas. Pode ser que a pessoa use a substância, a pessoa se drogue. Bom, ninguém está autorizado a tocar nela, sexualmente falando. Então, ou alguém ministra uma substância, ou a pessoa bebe, se droga e apaga no sofá. Se alguém for lá e tocar nas partes íntimas, pudendas dela, isto é estupro de vulnerável. Então, há 3 grupos, Ellen. O menor de 14, o doente mental, ou quem, por qualquer meio, não pode oferecer resistência. No caso do menor de 14, como o próprio nome diz, completou 14, cessou a vulnerabilidade. Agora, nos outros 2 grupos, nós podemos ter pessoas maiores de 14. Se forem doentes mentais ou não puderem, de qualquer modo, oferecer resistência, podem ser consideradas vulneráveis. Tá bem, pessoal? Bom, como sempre, foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês, trabalhando este tema delicado em direito penal, mas muito importante. Muito importante, porque nós, operadores do direito, nós somos importantes para o sistema para, de alguma forma, tentarmos amenizar esta realidade social, que lamentavelmente insiste em acontecer, que são os crimes sexuais, principalmente praticados contra vulneráveis. Eu tenho tentado fazer a minha parte dentro do Ministério Público enquanto promotor criminal. Joia? Aos nossos queridos alunos e às queridas alunas, então fica o meu abraço. Eu sou o professor Alexandre Salim e vocês me encontram no Instagram como @prof.alexandresalim. Vejam as minhas aulas, os meus vídeos, as minhas dicas de direito penal, ok? Até a próxima e aquele abraço!
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.